Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. Foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Foram dizer-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele respondeu-lhes: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Palavra da salvação. Comentário Lucas 8, de 19 a 21, São Beda. Os irmãos de carne do Senhor não são filhos da bem-aventurada Maria, Mãe de Deus, como pensa Euvídio, nem filhos de José com outra esposa, como pensam alguns. Deve-se antes entender que esses irmãos são seus parentes. Os que ouvem a palavra de Deus e a praticam, portanto, recebem o nome de Mãe do Senhor, porque é como se por suas palavras e exemplos o concebessem todos os dias em seus corações. São também seus irmãos quando cumprem também a vontade do seu Pai que está nos céus. Enquanto nosso Senhor ensina do lado de dentro seus parentes, aproximando-se, não podem entrar, pois não fazem caso de entender em sentido espiritual suas palavras. A multidão, porém, padeceu-os, precedeu-os e conseguiu entrar, porque enquanto a Judéia protelava, os gentios acorreram a Cristo. Aqueles que, estando fora, querem ver Cristo são os que, sem buscar o sentido espiritual da lei, detêm-se do lado de fora para a guarda da letra e forçam Cristo a sair para lhes dar preceitos carnais, em vez de permitir-se entrar para receber ensinamentos espirituais. Comentário Lucas 8, de 19 a 21, Santo Ambrósio. Jesus Cristo, mestre da moral, que se dá como exemplo aos outros, e que haveria de ensinar aos homens que quem não abandonar o pai ou a mãe não é digno do Filho de Deus, é o primeiro a se submeter a este preceito, não porque recuse a obediência devida à piedade materna. Afinal, ele mesmo nos deu o mandamento: quem não honrar o pai e a mãe será condenado à morte. Êxodo 21:17. Mas sim porque reconhece que deve mais aos mistérios paternos do que aos afetos maternos. Não rejeita os pais com injúria, antes ensina que os vínculos do espírito são mais sagrados que os dos corpos. Nesta passagem, portanto, a mãe não é negada, como tentam caçar em suas palavras alguns hereges, já que na própria cruz ela é reconhecida. Apenas o cumprimento dos mandamentos celestiais é colocado acima do parentesco carnal. Em sentido místico, porém, não devia estar do lado de fora quem procurava Cristo, e por isso diz o profeta: Olhai para ele, a fim de vos alegrardes. Salmo 33:6. Os que estão do lado de fora não são reconhecidos por Cristo, ainda que sejam seus parentes, e não reconhecidos, talvez, para dar-nos exemplo, já que, do mesmo modo, não somos reconhecidos nós se estamos do lado de fora. Não é tão pouco absurdo entender que os parentes aqui representam os judeus, dos quais Cristo veio segundo a carne, e que ele preferiu a igreja à sinagoga. Salmo 122. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Já nossos pés estão pisando teus umbrais, Jerusalém. Jerusalém, construída como cidade bem unida e compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, segundo o costume de Israel, para dar graças ao nome do Senhor. Aí reside o tribunal de justiça, o tribunal do palácio de Davi. Saudai Jerusalém com a paz,
Vivam tranquilos teus amigos. Haja paz em tuas muralhas, tranquilidade em teus palácios. Por meus irmãos e companheiros, peço a paz para ti. Pela casa do Senhor nosso Deus, eu te desejo todo bem. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 122, por Luiz Alonso. Pergunta Lorinos em seu volumoso comentário. Respondes, Jerusalém, a teu nome, que significa visão e posse de paz perfeita? Lesetre, em seu comentário, 1883, devoto e sentimental, dá-nos uma pista que vamos seguir. Nos tempos de Jesus, cantavam os peregrinos o Salmo 122 ao se aproximar e avistar Jerusalém? É provável, e nesse caso a cena de Lucas e as palavras de Jesus soam dolorosamente num contexto jubiloso. Sublinho algumas palavras que vêm mais ao caso. Lucas 18, de 41 a 44. Ao se aproximar e ver a cidade, pôs-se a chorar e disse: Se compreendesses também tu o que significa a paz, mas está oculto aos teus olhos. Pois vai chegar um dia em que teus inimigos te rodearão de trincheiras, te sitiarão e te cercarão por todos os lados, te arrastarão com os seus filhos dentro e não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade que Deus te dava. O Senhor traz uma saudação e uma mensagem de paz que a cidade da paz não compreende. É uma última oportunidade que rejeita. Ao renegar de seu destino de paz, que lhe traz seu amigo, chorando por ela, a cidade dá passagem aos inimigos. Deixará de ser cidade, unida e compacta, não ficará pedra sobre pedra. Por seus irmãos e amigos, ele traz a saudação de paz. Na cidade, os tribunais de justiça apressam-se para perpetrar a grande injustiça, que é cegueira culpável. Poderia continuar albergando a casa do Senhor nosso Deus? Pedra sobre pedra também atinge o templo. Fracassa então definitivamente o destino inscrito no nome de Jerusalém? O texto de Lucas inverteu tragicamente esse destino de paz, mas nome e destino salvar-se-ão em nova chave, quando começarem a designar a nova capital, a Jerusalém Celeste. Os últimos versículos do Apocalipse dependem de textos proféticos e só mediatamente repetem temas do Salmo 122, sem aludir diretamente a ele. Tronos para julgar, beleza da cidade, 12 portas, tribos, Deus e o Cordeiro são seu templo. No final do Apocalipse, no final da Bíblia, chega a seu cume o destino de Jerusalém. Nomen, nomen. Livro de Esdras, capítulo 6. O rei Dario mandou investigar na tesouraria da Babilônia, que servia também de arquivo, e constatou-se que em Ecbatana, a fortaleza da província da Média, havia um rolo redigido nos seguintes termos: Memorando. No primeiro ano de seu reinado, o rei Ciro decretou a respeito do templo de Jerusalém. Construa-se um templo para oferecer sacrifícios e lancem seus alicerces. Sua altura será de 30 metros e sua largura de outros 30. Terá 3 fileiras de pedras lavradas e uma fileira de madeira nova. Os gastos correrão por conta da coroa. Além disso, os objetos de ouro e prata da casa de Deus, que Nabucodonosor trasladou do templo de Jerusalém para o da Babilônia, serão devolvidos ao templo de Jerusalém para que ocupem seu lugar na casa de Deus. Por conseguinte,
Tatanai, sátrapa da Transeufratênia, Setar-Buzanai e vossos colegas, as autoridades da Transeufratênia, mantende-vos à margem e permiti ao sátrapa e ao Senado de Judá que trabalhem reconstruindo o templo de Deus em seu antigo lugar. Quanto ao Senado de Judá e à construção do templo, eu vos ordeno que se paguem a esses homens todos os gastos pontualmente e sem interrupção, utilizando os fundos reais dos impostos da Transeufratênia. Os bezerros, carneiros e cordeiros de que necessitarem para os holocaustos do Deus do céu, assim como o trigo, o sal, o vinho e o azeite, serão entregues a eles sem falta a cada dia, segundo as indicações dos sacerdotes de Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios ao Deus do céu, pedindo pela saúde do rei e de seus filhos. Ordeno também, a quem não cumprir esse edito, arrancarão uma viga de sua casa e o empalarão nela, e transformarão sua casa num montão de escombros. E todo rei ou povo que, transgredindo esta ordem, tentar destruir o templo de Jerusalém, o Deus que lhe deu seu nome o aniquile. A ordem é minha e quero que se cumpra plenamente. Dario. Tatanai, sátrapa da Transeufratênia, Setar-Buzanai e seus colegas fizeram exatamente o que o rei Dario havia mandado. Desse modo, o Senado de Judá adiantou muito a construção, cumprindo as instruções dos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, até que finalmente a terminaram, conforme o que for ordenado pelo Deus de Israel, e por Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi terminado no dia 3 do mês de março, no 6º ano do reinado de Dario. Os israelitas, sacerdotes, levitas e o resto dos deportados celebraram com júbilo a dedicação do templo, oferecendo por esse motivo 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 bodes, um por tribo, como sacrifício expiatório para todo Israel. O culto do templo de Jerusalém foi confiado aos sacerdotes por grupos e aos levitas por classes, como manda a lei de Moisés. Os deportados celebraram a Páscoa no dia 14 do mês de abril, visto que os levitas, junto com os sacerdotes, se haviam purificado, estavam puros e imolaram a vítima pascal para todos os deportados, para os sacerdotes, seus irmãos, e para eles mesmos. Comeram-na os israelitas que tinham voltado do desterro e todos os que, renunciando à impureza dos colonos estrangeiros, se uniram a eles para servir o Senhor Deus de Israel. Celebraram com alegria a festa dos ázimos durante 7 dias. Festejavam ao Senhor porque, mudando a atitude do rei da Assíria, os animou a trabalhar no templo do Deus de Israel. Palavra do Senhor.